Turma, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Porteira Cast, o podcast de quem vive o agro. Mas antes de começar, eu queria fazer um agradecimento à Meta Agro, que é um parceiro da Fazenda Nacional e agora parceiro do Porteira Cast. Lá você encontra tudo que o homem do campo precisa, certo? Inclusive o Doramec, que é um produto que a gente usa lá na Fazenda Nacional. É o vermífugo que vem atendendo às nossas expectativas. E agora, para começar, eu trouxe um cara que, antes mesmo de conhecer, já chamava a minha atenção pela história de vida dele. É Marcelo Araújo, ou para os íntimos, Marcelo da Start, né? Marcelo, muito obrigado por aceitar o convite e estar participando aqui do Porteira Cast. Você, como eu já disse, é um cara que tem uma história de vida que já chama a atenção de quem conhece e agora vai poder contar um pouquinho aqui para a turma. Gilberto, muito obrigado pelo convite de estar aqui no Porteira Cast e falando com a sua audiência, com o seu público e, de uma certa forma, contar um pouco da minha história e que ela sirva de inspiração para a turma que está no campo aí. Muito obrigado pelo convite. Marcelo, eu tenho certeza que vai inspirar muita gente, pelo pouco que eu sei e pelo que eu vou escutar ainda mais, né? Mas vamos começar da infância, né? Marcelo, como é que foi a sua infância? Como foi essa conexão com o agro? Gilberto, essa é uma boa pergunta para a gente começar esse bate-papo, porque tinha sempre aquele almoço de família, reunir os tios, os primos e tal, e aí aquela pergunta clássica do domingo, né? Eu acho que eu tinha 8, 9 anos, aí os tios perguntavam, o que é que você vai querer ser? Tinha um sonho que era ser dono de fazenda. E aí, com o passar dos anos, eu fui percebendo que ser fazendeiro, ser pecuarista, não era tão simples assim. Meus pais não tinham essas condições, embora meus tios, meus primos fossem do campo, tivessem fazenda. Eu fui percebendo o quanto era desafiador pelo o investimento que se né? Quando você não é de uma família, né? Que você não herdou, para você comprar essa propriedade é um pouco mais desafiador. E aí eu comecei a bolar algumas estratégias para isso. E aí, naquelas perguntas de o que é que eu vou querer ser quando eu crescer, eu disse, não, vou querer ser veterinário, que é uma profissão que faz com que eu esteja num campo mais perto de realizar aquele sonho. E foi assim que eu comecei a construir, mesmo que naquela época sem nenhum planejamento, vamos dizer assim, mas com a vontade, a escolher a profissão da medicina veterinária, que me orgulha muito. Eu tenho 15 anos de formado e vivo o agronegócio, vivo o campo. E foi assim que começou essa ligação. Visitando as fazendas dos meus tios, Palmeira dos Índios, Batalha, Jacaré dos Homens, essa ligação do campo. Eu disse, é isso que eu quero trabalhar no campo, eu quero trabalhar com pecuária. E de lá para cá, graças a Deus, a gente vem conseguindo esses objetivos. Marcelo, você me disse que foi desde o início que você começou a trabalhar e foi aí que, além das visitas às fazendas do seu tio, você começou a trabalhar na pecuária, não foi? Desde cedo. Aí eu acredito que aflorou esse desejo. Eu moro bem pertinho do Parque da Pecuária, do Parque de Exposição em Maceió, Alagoas. E dos meus 11 aos 17 anos, eu trabalhei no Parque de Exposição. Quando tinha exposição, no mês de outubro, né, a Expo Agro, eu trabalhei tomando conta de ovelhas lá. Tive uma infância simples, mas o trabalho no Parque da Pecuária, graças a Deus, não era por uma necessidade financeira. E sim porque eu sempre gostei de animais, sempre gostei do campo. E aí, quando tinha aquela semana da Expo Agro, eu digo, pronto, essa semana agora, para tudo, não ia para colégio. Meus pais entendiam porque era algo que eu gostava. E eu ficava lá de sexta-feira até o outro domingo da outra semana, literalmente morando no Parque da Pecuária, tomando conta de ovelha. E o engraçado é que no início era mais ajudando, só colocar ração, dando banho. Depois, quando eu já estava com uns 13, 14 anos, foi engraçado que teve um funcionário de uma fazenda
Na verdade, eu era um freelance naquela época, né? Eu prestava o serviço só na semana da exposição e o funcionário oficial da fazenda não pôde ir. E aí o meu patrão na época lá, ele disse, ó, você agora é o responsável pelas 35 ovelhas que eu trouxe aqui. Então, eu fui responsável por apresentar os animais em pista de julgamento, e aí eu já tinha, ao longo dos meus 13, 14 anos, quase 4 anos de experiência, então isso ajudou bastante. E também puxei ovelha em leilão. E minha mãe levava de manhã, meio-dia, à noite, a minha refeição lá. Então, eu ficava os 10 dias de exposição, literalmente lá no Parque da Pecuária, e eu já tinha nessa época um objetivo que quando eu ia passar os férias, final de semana em Palmeira dos Índios, que é a essência da minha família, todos os meus primos tinham cavalo. E eu que sempre era o último a escolher o cavalo, que era o que sobrava, já estava de bom tamanho, mas eu disse, eu quero comprar um cavalo. E aí eu descobri que através do trabalho eu podia juntar dinheiro e comprar esse cavalo, e aí aqueles 3, 4 primeiros anos ali, eu fiquei juntando dinheiro para poder comprar o cavalo. Eu acho que quando eu tinha 14 anos, eu consegui cumprir essa meta aí, junto com outras profissões também, porque não só foi tomar conta de ovelha, não. Teve outras atividades também. Teve outras atividades que chamam muito a atenção da gente, né? Que foi olhar carro na rua, né? O que a gente chama de o franelinha. Quer dizer, ajudar a mãe, na época a sua mãe, como você já tinha me dito, vender cachorro quente, quer dizer, você percebeu que era necessário trabalhar, planejar para conseguir os objetivos, né? Isso, na verdade, meus pais sempre trabalharam, minha mãe foi a minha fonte de inspiração para trabalhar e conseguir os objetivos. E aí, como eu moro perto do Parque da Pecuária, e moro lá até hoje, Gilberto, e moro perto do estádio de futebol, uma forma de complementar a renda para poder conseguir esse objetivo era tomar conta de carro. Então, quando tinha jogo, lembro como o show do Roberto Carlos foi recorde de faturamento lá. Então, eu tomava conta dos carros lá, lá na rua, e eram essas duas atividades que me ajudaram, né? Teve até um episódio lá que eu juntei um dinheiro, isso me ajudou também a ter planejamento. No final do expediente lá, um cara passou e acabou me assaltando, levou o dinheiro que eu tinha. E aí eu comecei a criar uma estratégia. Só quando eu atingir uma determinada quantia, eu vou em casa, guardo o dinheiro, fico só para passar o troco, uma coisa ou outra. E consegui, junto com esse trabalho, tomando conta dos animais uma vez por ano, né, naturalmente, na exposição, e tomando conta de carros na rua também. Já vendi até adesivo também na época para colégio, nos sinais de trânsito. Em resumo, eu tinha um objetivo. E esse objetivo era comprar um cavalo para não ficar dependendo, né, da disponibilidade do cavalo dos outros, embora eu ia depender de onde eu ia deixar esse cavalo. Tem essa, né? Também, né, Marcelo? Mas eu já tinha conseguido já o acesso a isso na fazenda de um primo meu. Ele disse, deixa o seu cavalo aqui quando você comprar. E aí, na época, eu acho que eu juntei, isso foi nos anos 2000, 2001, eu juntei R$300, foi 300, R$400, e o cavalo que estava mirando era 500, faltava um complementozinho ali. E aí foi onde eu tive a outra oportunidade de trabalhar de guia turístico para uma prima da minha avó que veio com uma amiga dela da Alemanha, e essa senhora queria conhecer Maceió. E aí quem é de Maceió vai saber o que eu vou falar. Eu saí com ela dali do Trapiche para Americanas, na praia, 10 horas da manhã, sol pesado no verão, e essa mulher, ela teve uma insolação, essa senhora. Eu fui andando com ela pela praia, porque eu, na boa vontade, né, fui apresentar Maceió a ela. Ela disse que queria ir andando. E aí, depois dela se restabelecer da saúde, ela perguntou qual era o meu sonho. Eu disse, meu sonho é ter um cavalo. E aí eu acho que eu tinha R$400. Ela foi e me deu R$100 na época. E aí eu juntei o dinheiro e fui para Palmeira dos Índios negociar atrás o cavalo. E graças a Deus, acho que quando eu tinha 14 para 15 anos, eu consegui alcançar esse objetivo aí de ter esse cavalo. Rapaz, maravilha. Marcelo, mas vamos lá agora falar um pouco mais da sua vida acadêmica, né? Você sempre foi um destaque onde passou, inclusive na vida acadêmica, né? Mas você sempre foi um aluno exemplar ou começou na veterinária? Excelente pergunta, Gilberto, porque na época do colégio eu só queria saber de duas coisas:
além de, durante a exposição, era sagrado eu ir para lá, né? Mas no dia a dia, morando perto da praia, sempre surfei, e aí, não, vou surfar, e colégio era obrigação, não era algo que eu gostava de ir. E sempre passei, meus tios sempre me ajudaram, meus pais não tinham condições, então meus tios ajudaram pagando um colégio, ajudando a custear algumas coisas também, mas foi na faculdade que eu pude enxergar o quanto o estudo, o ensino poderia me abrir as portas e as oportunidades. Só que isso não foi logo de imediato, né? Também naqueles almoços de família, um tio meu, tio Edgar, que eu queria até fazer um agradecimento aqui, ele chegou para mim e disse: Marcelo, vai querer fazer veterinária mesmo, tal? Eu disse: tio, eu vou fazer zootecnia porque veterinária aqui só tem na particular, na época não tinha federal, e eu vou ter que fazer zootecnia. Ele disse: mas o que você quer, veterinária? Aí ele disse: Aí eu: então faça, que se você passar eu vou pagar sua faculdade. Eu, naquela vida boa, achando que concorrência de 1 para 1, né? Não tinha ainda a importância do que era isso. E aí eu fiz o vestibular e zerei química na época, né? E passei em administração. E aí liguei para esse meu tio, na época eu acho que não existia nem celular. Liguei para ele, peguei o telefone fixo, liguei e disse: tio, eu não passei em veterinário, mas passei em administração. Vou cursar e tal. Ele disse: negativo. Você quer veterinário, se você não fizer o que você gosta, você não vai ser um cara feliz. Então, assim, aí ele me deu um sermão muito bom, que eu agradeço até hoje. Porque ele disse: como é que eu me disponho a pagar a sua faculdade e você perde para você mesmo? E aquilo para mim foi um grande aprendizado. E aí eu comecei a fazer um cursinho. Aí nessa época eu trabalhava no escritório de contabilidade de um outro tio meu, irmão da minha mãe, e trabalhava de manhã, estudava cursinho à noite. E aí eu passei em 4º colocado no vestibular, né, já na 2ª tentativa, e a garantia era: eu vou pagar os seus estudos se você honrar por esses estudos. Ou seja, não é que ele queria que eu tirasse 10 em tudo, mas que eu tivesse notas boas para justificar o investimento que ele estava fazendo em mim. E aí eu comecei a me dedicar, um pouco no início com medo, né, de perder aquela oportunidade, porque uma pessoa não tinha obrigação de pagar meus estudos e conseguiu pagar, e estava pagando os estudos. E aí no 3º período eu tive a oportunidade de me credenciar a ser monitor de anatomia. E aí foi a partir desse momento que eu percebi que o estudo poderia me levar a novos lugares. Por quê? Porque ele me trouxe alternativas dos professores me olhar com outros olhos, dos outros alunos também olhar com outros olhos e dizer: o Marcelo está buscando o caminho dele, né? Isso, eu agradeço muito essa oportunidade de ter estudado e desse meu tio ter me ajudado. E de lá para cá, naquele momento eu já percebi que se eu fizesse pesquisa, se eu fosse um estagiário bom, eu já estava me diferenciando para o mercado de trabalho. Eu sempre falo isso quando eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas que estão no 1º e 2º período, que o profissional, independente de qual hora seja, ele é avaliado pelo mercado de trabalho desde o primeiro dia que ele entra na sala de aula. Porque o professor está de olho, os colegas estão de olho. E boa parte das oportunidades que me apareceram até hoje vieram de indicações de professores, de amigos, que enxergaram que o Marcelo tinha um diferencial. Na verdade, não é que eu sou um cara inteligente, fui um cara esforçado que busquei o caminho, estudei e, graças a Deus, a gente vem conseguindo um espaço bacana no mercado. Isso aí, inclusive, foi até um conselho que o Paulo Soutinho deu no nosso podcast. O que é que eu perguntei a ele, o que é que ele poderia dar de conselho para as pessoas que estavam começando na veterinária. Aí ele falou: Gilberto, se preparar e aproveitar as oportunidades, né? Então, você falou praticamente a mesma coisa, só que de maneira diferente, que é: aproveite a oportunidade. E a oportunidade está aí, desde o primeiro dia de aula. Você está sendo observado, né? E uma coisa, Gilberto, que eu também falo: depois que você se forma, as oportunidades diminuem. Então, aproveite. A forma mais eficiente, mais barata de você aprender é através do estágio. Porque você coloca em prática aquilo que você está aprendendo, a teoria que você está aprendendo na faculdade. Então, aproveitem. É um recado realmente para os estudantes
independente de qual área for, aproveite o status estudante para conseguir as oportunidades. Não espera estar no último período ou perto de se formar para querer buscar, não. Entendeu? E durante a faculdade, você também tem a oportunidade de testar se aquela área é a área que você quer. Eu pude estagiar com pequenos animais, eu pude estagiar com cirurgia, e eu me encontrei realmente na reprodução e na gestão das fazendas. Na verdade, a gestão veio depois de formada, a gente vai conversar isso mais à frente, mas quando eu comecei, eu quis trabalhar com ovinocultura. Eu já tinha experiência com as ovelhas da... Mas dessa parte eu não sabia, Marcelo. Você tinha falado, mas eu não sabia. Então, eu disse, poxa, eu gosto de animais, ovelha é dócil, dá para trabalhar, não tem risco, eu fui calculando tudo, né? Só que na época, acho que 2005, 2006, teve alguns bloqueios aqui pela febre aftosa na época, e os grandes rebanhos de ovino que a gente tinha aqui no estado, eles acabaram. E aí eu disse, poxa, minha vontade era trabalhar com ovelha, agora eu vou ter que buscar uma outra alternativa, e aí foi quando eu descobri a reprodução bovina, que eu gosto, trabalho até hoje também com reprodução bovina, e quando eu me formei, na verdade, em 2009, esse meu tio chegou para mim e disse, Marcelo, você vai ter que estagiar em São Paulo. Aí foi outro aprendizado que eu tive também. Eu disse, mas vou estagiar em que área? Aí ele disse, não, você vai estagiar em uma central de reprodução lá em São Paulo, já consegui e tal, no setor comercial. Aí entrou um preconceito que eu tinha. Poxa, eu passei 5 anos da minha vida estudando para ir atender telefone e vender sêmen, né? Vender a parte da reprodução. E esse, na verdade, foi um dos diferenciais que abriram a visão do Marcelo. Eu fui estagiar em São Paulo, no setor comercial, só que para ir para o setor comercial eu tive que rodar toda a empresa. Então, eu conheci a parte de biotecnologia, eu conheci a parte de manejo dos animais, a parte de armazenamento do sêmen, eu só não podia entrar no laboratório. Eu pedia para entrar no laboratório e como era algo muito restrito, a chefe do laboratório, ela dizia, não pode. Eu acho que eu pedi a ela umas 8 vezes, isso. Não, acho que 8. Não, acho que na 9ª vez ela disse, eu estava perto de voltar para Maceió, eu disse, rapaz, eu vim aqui, não conhecer o laboratório, tá errado isso. Eu vou tentar a última vez. Aí ela olhou assim para mim e disse, alagoano, você é chato, né? Aí eu disse, não, eu já tenho. Então, vamos em busca do sim. E aí ela me permitiu entrar, ela só disse uma coisa, não pode tirar foto nem vídeo. E eu tinha uma maquinazinha que eu tinha levado, eu filmei tudo, tirei foto de tudo. E depois eu vim a ser professor nessa universidade que eu me formei e utilizei esse material de fotos e de vídeo por muito tempo nas minhas aulas também. E tenho essa época, esse carinho com o aprendizado, recebi gente do mundo todo, Japão, Estados Unidos, e me fez abrir esse olhar. A princípio eu queria me formar para ser um gerente de uma fazenda, para trabalhar em fazenda, porque, vamos resgatar, o meu sonho era ter uma fazenda. E aí poxa, eu não posso ter uma fazenda, eu vou morar em uma fazenda sendo gerente de uma fazenda. E quando eu fui para São Paulo, os meus olhos se ampliaram, minha visão se ampliou, e lá eu tive a oportunidade de conhecer um professor, que até hoje é um grande amigo meu, que se chama professor Márcio Segui. Ele é professor da PUC, e na época ele até hoje tem uma empresa chamada Vetmax, que é uma empresa que presta consultoria, na qual a Start ela se inspira até hoje. E conversa vai e vem a gente no almoço, Gilberto. Ele chega para mim e pergunta, você é da onde, Marcelo? Eu disse, sou de Maceió, Alagoas. Eu conheço a sua região. Eu disse, que bacana, você já foi lá a turismo, né, e tal? Aí ele disse, não, eu fiz o meu estágio supervisionado lá. Aí eu disse, poxa, o cara saiu do Paraná, PUC e tal, para vir estagiar em Maceió. Eu fiquei curioso, onde foi o estágio? Eu disse, não, eu estagiei na Central de Reprodução Replane, Reprodução Planejada do Nordeste, em 1988. E essa fazenda é uma fazenda que está instalada até hoje em Jacaré dos Homens, que era do meu tio. E isso criou uma conexão, uma amizade entre eu e o professor Márcio, e foi aí que me abriu os olhos para a gestão. Até então, eu já, depois, 2011, 12, já recém-formado, comecei a trabalhar com reprodução, mas enxerguei que a gestão das fazendas poderia ser um grande diferencial para a minha carreira profissional. Então foi aí, Marcelo, que você é conhecido hoje como Marcelo da Start, né? Como eu disse, falaram Marcelo o quê? Marcelo Araújo, o Marcelo da Start. E foi onde
pegou. Então foi aí que começou a ideia. Como foi que começou a Start? De 2011, né, 2010, 2011, até 2016, a empresa se chamava MA Cursos e Consultoria Veterinária, muito baseado na essência do que o professor Márcio fazia lá no Paraná e eu queria trazer aqui para Alagoas. Nesse intervalo, eu trabalhava com reprodução, iniciando, muito embrionário ainda, a parte da gestão, mas aprendendo um pouco. E por uma questão de sobrevivência na vida acadêmica, eu sempre organizei alguns eventos na época da faculdade. E aí tem um evento que chamava Vet Beat. E aí eu organizei esse evento 2 vezes na época de estudante. Quem é da veterinária que está aí nos assistindo vai lembrar. Era um momento de esporte, educação e lazer. Então a gente tinha jogos, palestras e um show no final. E na época acadêmica isso funcionou muito bem. Em 2012, já na MA Cursos, e aí foi um outro aprendizado que eu tive. Eu falo que a minha vida ela é repleta de fases de aprendizado, né? Em 2012 eu disse, chegou a hora de fazer um evento a nível Nordeste. Então, vamos colocar aqui no Centro de Convenções de Maceió, vamos colocar 16 palestras simultâneas, online, presencial, vamos colocar jogos de praia na Ponta Verde e vamos fazer um show numa casa de show aqui, né? Um negócio que funcionou muito bem na minha cabeça, só que eu esqueci de colocar no papel. E naquele intervalo, as universidades entraram em greve, as empresas que iam patrocinar não patrocinaram o evento. Em resumo, é um evento para 400 pessoas, eu tive 150 inscritos. Naturalmente, eu tive um prejuízo muito grande. Só que eu estava no sentimento ainda que tudo que eu fazia dava certo. Aí eu disse, teve esse prejuízo aqui, eu tinha acho que 25 anos, tive esse prejuízo aqui de 30 mil reais, eu vou... 30 mil reais na época era muito muita coisa. Para um jovem de 25 anos era mais, sem ter capital nenhum. Que né? Começou de uma origem como você começou, era muito dinheiro. Só que eu precisava daquela lapada, eu precisava daquela chacoalhada para poder acordar, porque eu estava num momento que estava crescendo as coisas e eu achava que tudo que eu fazia dava certo. Até o momento que veio o VetBeat e deu uma chacoalhada e disse, não é bem assim não. Mas mesmo assim, com esse pequeno tropeço, pequeno não, né? Com esse tropeço, eu disse, vou organizar outros cursos e vou levantar esse dinheiro, vou quitar, tá tudo resolvido. Até então, eu só organizava curso, eu não ministrava os cursos. Então, eu trazia profissionais de fora, organizava e tudo dava certo. Só que aquele prejuízo de 30 mil virou 50, porque eu comecei a organizar outros cursos sem planejamento para querer pagar aquele prejuízo que eu tive, e aí não fechava a turma, e aí começou uma sucessão de erros. Virando uma bola de neve. Uma bola de neve. E aí eu percebi que tomar decisão no desespero, sem planejamento, é muito pior. E aí eu entrei em um quadro de depressão, sem saber que era depressão. Aí um amigo meu, o Davis, se formou comigo, estava trabalhando no Mato Grosso, veio passar o final do ano aqui, final do ano de 2012. E aí ele percebeu que eu não estava bem. Eu não estava saindo de casa, ficava mais recluso. Na época eu estava fazendo mestrado em Recife, ia para o mestrado, voltava, me trancava, minha mãe um pouco preocupada, mas eu sem perceber o que era aquilo. Achava que era só o estresse de estar devendo, né? E ter que pagar e tudo mais. Passou-se alguns meses, acho que em outubro de 2013, 10 meses depois, o Davis sempre me insistindo, Marcelo, vem aqui para o Mato Grosso, passa uns 15 dias aqui para esfriar a cabeça. Aí eu decidi ir, foi eu e um amigo meu, Edinho, que é veterinário também. E aí a gente passou 15 dias lá e teve uma passagem de uma pessoa que já esteve aqui. Na época, recém-formado, Paulo Soutinho, médico veterinário, né? Chega para mim e me liga, sabendo que eu ia para o Mato Grosso. Marcelo, rapaz, que notícia boa, você vai para o Mato Grosso, aproveita, é uma forma de você aprender, expansão. Só que eu estava naquele processo de depressão. E aí parecia que eu estava indo para o enterro. E o Paulinho, quem conhece o Paulinho sabe, toda aquela delicadeza dele, me falou algumas palavras que no momento me fez ficar um pouco chateado. Poxa, Paulinho estagiou comigo alguns anos atrás, vem me dar uma lição de moral. Naquele momento eu percebi dessa forma. E aí viajei. Passei 14, 15 dias sem celular, né, sem nada. E quando eu voltei com a mente um pouco mais tranquila. E pude perceber que o Paulinho falou tinha toda a lógica. Eu estava sendo, na verdade, ingrato com as oportunidades que estavam me aparecendo. E aí eu comecei a raciocinar de uma maneira diferente.
se o desafio é organizar curso, trazer um profissional de fora e dar pouca gente, por que não eu começar a ministrar os cursos? E aí, Deus é muito bom comigo, pega um representante comercial, liga para mim e diz, eu queria contratar um curso de inseminação. Eu já sabia inseminar, mas nunca tinha ministrado o curso. Isso foi em novembro para dezembro de 2013. E o curso era em janeiro. Não tem problema não, eu tinha acabado de descer do avião. Não tem problema não, eu tenho disponibilidade e tal. Quem é o professor? Sou eu mesmo. E aí, era uma contratação já certa e deu certo. Fui lá, ministrei o curso, todo mundo gostou e eu já tinha terminado o mestrado. 2 meses depois, eu recebo um convite para ser professor universitário. E aí começou uma virada de chave, mas a virada de chave mesmo, Gilberto, ela chegou quando eu estava assistindo um programa de TV e um psiquiatra falando como era uma pessoa com depressão. E aí ele dizia, a pessoa fica um pouco cabisbaixa, sem vontade, sem ânimo, os ombros um pouco elevados, e eu fui me enxergando naquilo. E aí ele falou o seguinte, normalmente quando a pessoa está com depressão, é natural que a pessoa culpe os outros e não assuma a culpa. E aí foi a virada de chave, quando realmente eu assumi que aquilo que deu errado em 2012 foi um erro do Marcelo, de planejamento, de estratégia e tudo mais. E aí quando eu disse, o erro é meu e eu posso consertar, parece que abriu os olhos, clareou, o sol veio daquela tempestade e tudo mudou. E dali então, 2013 para 2014, tudo funcionou muito bem. Marcelo, você falou do evento que deu errado, né? Mas eu não sei até se você quer tocar, mas assim, você já vinha de um período, uma fase difícil familiar, né? 2012 teve a ida de seu pai, né? Então, assim, tudo isso foi acumulando, não é? Exato. Na verdade, eu acho que o processo de depressão, ele não é um único causador, né? Eu acho que é uma conjuntura de fatores. Multifatorial. Multifatorial. Então, eu tinha perdido meu pai em 2011, perdido a minha avó, que era um esteio muito forte para mim também em 2012, e veio esse prejuízo financeiro. Então, a soma disso tudo acabou pesando. E, na época, eu questionava muito por que isso está acontecendo comigo. Eu sempre, né? Enquanto eu questionava, eu não achava solução. A partir do momento que eu comecei a agradecer e encarar aquilo como um aprendizado, não as percas familiares, porque isso ninguém quer, mas o prejuízo financeiro, profissional, tudo mudou. Foi a virada de chave quando eu parei de reclamar e comecei a agradecer. Parece que isso é teórico demais, mas na prática funciona muito. Não tenho dúvida. Mas aí a Start começou aí, no curso de inseminação? Aí ainda era MA Cursos, certo? Ela permaneceu até 2016, só que eu percebi que enquanto era Marcelo Araújo, eu não conseguia envolver as pessoas, porque era algo do Marcelo. E aí, em 2016, até nessa época, na verdade, até 2014, 2015, a minha mãe, você até falou isso da questão de ajudar ela no passaporte, nos churros, né, que ela vendia lanches em jogos, em eventos. Até mesmo depois de formado, pegava o carrinho de sanduíche dela, levava lá para o ponto, que era mais pesado, ela não conseguia levar, e eu sempre ajudei ela, e ela, de uma certa forma, me ajudava financeiramente também, porque eu estava no início da carreira, né? Quem olha o Marcelo hoje, acha que foi tudo fácil, né? Mas eu acho que foram uns 4, 5 anos aí de muito desafio, vamos dizer assim, profissional. E aí, em 2015, minha mãe foi diagnosticada com câncer e ela não pôde mais trabalhar. E eu sempre falo que Deus sempre fez tudo no momento certo. Não no momento que eu queria, porque não era o certo, mas tudo no momento certo. Em 2015, ela precisou parar de trabalhar e as coisas estavam melhor para mim. Eu pude retribuir tudo que ela fez para mim, né, nessa jornada aí, né, desde criança até realmente já na parte profissional, e pude dar um conforto para ela nessa fase difícil, né? Infelizmente ela veio a falecer em 2016. Nessa época eu estava fazendo um treinamento em São Paulo já de melhoramento de alta performance pessoal e profissional, e uma semana antes dela falecer eu fui para esse treinamento, voltei, ela veio a falecer, só que esse treinamento me ajudou muito a passar por esse processo, né, de perca. E aí eu fui fazer um curso um mês depois e o trabalho me ajudou muito a não voltar a ter uma depressão, tudo mais. Eu me ancorei muito nesse crescimento.
e percebi que precisava mudar esse formato de MA Cursos para uma empresa. E eu escrevi uns 60 nomes de empresa, que você possa imaginar. E na volta desse curso que eu fui fazer, em agosto, nasce a Start Soluções de Agronegócio. E esse foi um divisor de águas na carreira do Marcelo. Mais um divisor de águas na carreira do Marcelo, porque aí já criou um ar mais profissional. Eu consegui um local para a gente ter o escritório lá no Parque da Pecuária. Ou seja, eu trabalhei lá de 11 aos 17 anos, me formei e hoje a gente tem um escritório, uma sala que recebe os nossos clientes lá no Parque da Pecuária. Recebi vários não por ruindade, mas porque não tinha realmente espaço, até que em 2016 eu consegui uma sala comercial lá e a Start até hoje está lá e foi assim que surgiu a Start. O que seria a Start, Marcelo, hoje? O que é que a Start faz para os nossos ouvintes? Start é uma empresa que tem como base transformar fazendas em empresas de sucesso, seja através da consultoria gerencial ou através da capacitação da mão de obra da sua fazenda. O que a gente acredita que são as pessoas que fazem a pecuária acontecer, o agronegócio acontecer. Então, nós somos uma empresa de consultoria e uma empresa de capacitação profissional através dos cursos e dos eventos que a gente promove. Entendi, Marcelo. Mas hoje a gente sabe que a Start é um sucesso, né? E como foi que ela conseguiu atingir esse sucesso? Eu falo que é muito fácil para o Marcelo chegar aqui, estou sendo reconhecido aqui por toda a sua audiência, é muito fácil para mim chegar aqui e receber os parabéns, mas tem uma equipe por trás, não só a que está hoje, mas a que passou também, né, de consultores, de equipe de escritório que foram e são muito importantes para o agronegócio e para a história da Start, né? Desde os consultores aos estagiários, equipe de escritório. E eu tenho uma pessoa que fica nos bastidores, que é peça fundamental para o sucesso da Start, que é a minha esposa, a Camila. Ela não é do agronegócio, mas sempre gostou, né? O avô dela tinha propriedade, ela passou a infância dela também em fazenda, mas ela é administradora. E eu saio para o campo, eu saio para os eventos, eu saio para a fazenda e ela deixa a Start em ordem na parte administrativa. Os consultores que trabalharam e que trabalham com a gente também são peça fundamental. Naturalmente, a Start ela tem uma metodologia de trabalho, é uma metodologia que eu venho aperfeiçoando já há 15 anos. Boa parte dessa escola vem do professor Márcio, aquele cara que eu conheci em 2010. Tem um pouco também desse curso do Agrotalento que eu fiz também, que eu juntei. E do Reagro também, que é uma empresa que eu admiro bastante. Então, eu peguei e criei a metodologia Start. Então, as pessoas que estão envolvidas na Start e a metodologia da Start de gerenciar de forma transparente, eu acredito que esses dois são os principais pontos para que a Start chegasse aonde chegou hoje e aonde vai chegar ainda mais à frente. Você não é uma pessoa que vive do agro. Você, além de viver do agro, na verdade, você ainda conseguiu inserir a sua família dentro do agro, né? Pelas histórias que você já me contou, a sua esposa é uma apaixonada, que nem naquele bonezinho do agro, eu Apaixonados por agro. Apaixonados por agro. Eu acho que ela usa aquele boné, não só a esposa, mas os filhos também, né? Isso, a Luísa já tem 10 anos, né? A Luísa é minha enteada, mas é como se fosse uma filha. E para quem foi no Encorte desse ano, daqui a pouco a gente vai também ter a oportunidade de falar do Encorte, ela estava lá já na secretaria, recebendo o público, comandando tudo. Desde os 7 anos de idade ela anda com a gente no Encontro de Vaqueiro e Gerente, na Faculdade do Vaqueiro, curso de Gerenciamento e Fazenda, vários cursos e eventos que a gente promove. A Luísa está com a gente. O Bento tem 4 anos, para ele a fazenda é diversão, mas a Luísa já está encarando já com um olhar mais profissional. Você pergunta a ela o que é que ela quer ser médica veterinária para trabalhar junto com a gente na Start. E é uma coisa que eu venho aprendendo, que sucessão não se faz com 16, 17 anos, se faz desde pequeno, já mostrando quais são as vantagens, quais são os desafios também. Mas eu fico muito feliz, como você falou, de estar inserindo a minha família no agronegócio, que é uma paixão, realmente, e é uma paixão que ainda traz retorno financeiro, então não tem coisa melhor do que isso. Melhora. Marcelo, mas me diga, quando foi que você percebeu que deu certo a Start? O maior ganho que eu tenho, não estou falando isso de forma para
sensibilizar, mas realmente o ganho financeiro ele é importante, a gente trabalha para ter retorno financeiro, mas é quando eu chego, encontro com um cliente, encontro com um ex-cliente, porque consultoria não é vitalício, né? A gente cria uma metodologia, implanta numa fazenda e ela tem que seguir por conta própria, mas é quando a gente chega e o cliente fala, Marcelo, depois que a Start entrou na minha fazenda, eu comecei a enxergar a minha fazenda como uma empresa, eu comecei a enxergar que realmente tem potencial e eu consigo ter lucro e hoje eu posso ir para minha fazenda feliz porque realmente ela está colhendo os frutos, ela está produzindo. Então, eu acho que esse é a resposta, vamos dizer assim, se existe um sucesso nisso tudo, é esse retorno dos nossos clientes e também o diferencial que a gente faz na vida das pessoas que a gente capacita, seja nos cursos de Faculdade do Vaqueiro, Encontro de Vaqueiro e Gerente, Gerenciamento de Fazenda, você vê o olho das pessoas brilhando, recebendo conhecimento. Aí eu acho que é essa percepção que a gente está no caminho certo e está no caminho do sucesso. Isso, Marcelo. Eu falo pela minha experiência também, porque foi uma coisa que meu pai me ensinou, né? Olha, a gente começou atuando no ramo de farmácia e ele disse, rapaz, nunca eu gostei de farmácia não, mas eu não podia ver sangue que eu morria de medo. Mas foi a oportunidade que me apareceu, eu agarrei e comecei a gostar e foi o que fez a gente crescer a família. Começou a base em cima da farmácia. E é a mesma coisa do campo. Hoje eu costumo levar os amigos para andar de cavalo e trabalhar ao mesmo tempo, fazer o lazer e o lado produtivo. Então, quando você consegue ver a fazenda dessa forma, como empresa, e ainda associar o seu lazer, fica muito mais suave de trabalhar. Né? Mas, Marcelo, agora o sucesso da Start foi tanto, né? Porque até eu conheço você há pouco tempo, mas assim, o trabalho a gente já vem escutando há algum tempo e você é um organizador, você e sua equipe, né? É o organizador hoje dos maiores ou o maior evento da pecuária, que é o Encorte, né? Como começou essa ideia de criar um evento desse tamanho? A Start tinha um ano, Gilberto, já de criada, e foi uma outra evolução que a gente teve. A gente sempre teve uma boa parceria com o Sebrae, aqui em Alagoas, e eu fui provocado, no bom sentido, pelo Henrique Soares e pela Jaqueline Martins, na época gestores também na parte de pecuária de consultoria lá com o Sebrae, a fazer um evento de pecuária de corte focado para o Nordeste. Na verdade, focado para Alagoas, e aí superou as expectativas, porque no primeiro ano a gente teve 202 participantes de 8 estados. Então, teve até fora do Nordeste também. E, na época, foi considerado já um evento de importância para o setor pecuário, porque a gente conseguiu reunir 202 profissionais, produtores, técnicos, para falar de pecuária. Antigamente, os produtores tinham que ir para São Paulo, para Goiás, para poder receber capacitação e voltar para cá. Não que isso seja ruim, mas a gente não tinha a oportunidade de tratar a nossa realidade. E aí foi que surgiu o Encorte, o Encontro da Pecuária de Corte do Nordeste. E de lá para cá foi crescendo. Esse ano agora a gente está ainda no pós-evento, né? Mas tivemos 750 participantes do Encorte, mais de 25 empresas expondo. Estamos contabilizando, mas já passou da casa dos 9 milhões de reais de negócios gerados durante os 2 dias e pós-evento também do Encorte. Então, assim, a gente fica muito feliz por ter criado o maior encontro da pecuária de corte do Nordeste, e eu particularmente fico mais feliz ainda, Gilberto, porque lembra que em 2012 eu fiz um evento e ele deu errado? E eu brinco hoje que isso foi uma pós-graduação de como fazer errado para hoje fazer certo. Em 2017, quando terminou o Encorte, eu saí do auditório lá, eu fui pro banheiro e fui chorar. E chorei que nem um menino mesmo, porque eu tava colocando para fora, porque até então eu ainda tinha um peso na minha consciência dizendo, você não é capaz de fazer um evento desse porte. E aí em 2017 a gente conseguiu fazer esse evento para 202 pessoas, que foi um marco já, porque você não conseguia juntar produtor. E agora esse ano 750 produtores, mais de 9 milhões de reais gerados durante os 2 dias de evento, e com a inovação da expedição em corte, que a gente mapeou a pecuária de corte nos estados de Sergipe, Alagoas e sul de Pernambuco, diagnosticando
entendendo como está a pecuária de corte. A Fazenda Nacional recebeu a gente também, a gente fica muito feliz de ter entrado nas porteiras das fazendas, fazendo esse diagnóstico e poder compartilhar o resultado disso no encorte. Marcelo, eu estou há 5 anos no agro, né? E vejo a dificuldade que é mudar a cabeça dos produtores, né? Então, realmente, você trazer o produtor para Maceió, para o centro de convenções, não foi uma missão, não é uma missão fácil. E ainda é mais receber ele na casa dele, que foi o caso da expedição, né? Mas, Marcelo, me diga uma coisa. O seu sonho que você me falou no começo aí, foi realizado? Com 8 anos eu fui perguntado o que é que eu queria ser. Eu disse que eu queria ser pecuarista, fazendeiro, né? E aí eu busquei esse caminho da medicina veterinária para me aproximar. E durante essa trajetória, além do sonho de ter uma propriedade, ainda existe o sonho de ter uma fazenda escola para poder capacitar cada vez mais as pessoas. E em 2022 eu tive eu falo, é sorte, mas você tem que estar preparado para também receber essa sorte, né? Porque se você não estiver preparado, não vai. E eu estava procurando uma área para arrendar e rodei o estado todo na época da pandemia, pós-pandemia. Você não achava, nem até hoje está difícil achar propriedade para arrendar. E eu fui ministrar um curso no Rio Grande do Norte de inseminação e apareceu naquela semana que eu ia viajar uma fazenda no município de Palmares, Pernambuco, para vender. E eu disse, poxa, eu não tenho condições de comprar uma propriedade, eu não vou nem olhar. E aí um cliente meu disse, Marcelo, tu vai passar na porta da propriedade praticamente. Vai lá, quem sabe tu faz uma proposta para o vendedor e ele aceita arrendar, né? E aí fui, cheguei lá nessa propriedade, me senti muito bem, uma fazenda bacana aqui, certinha para o que eu quero do projeto da Fazenda Escola. Fiz a proposta de arrendamento, eles só queriam vender. Fui para o Rio Grande do Norte, ministrei o curso, voltei. E aí esse cliente chega para mim e diz, e aí, arrendou a fazenda? Eu disse, não, infelizmente eles só vão vender. E aí esse cliente chegou para mim e disse, você tem um carro, né? Disse, quanto é o seu carro? Disse, tanto. Na época, pandemia, valorizado. Disse, você já tem 25% da fazenda, já é o seu carro. Os outros 25% eu vou lhe adiantar e você vai pagar com serviço. Aí eu olhei assim, eu disse, em 10 minutos eu consegui levantar 50% do que vale a fazenda, então tem jeito, né? Aí criei coragem, liguei para um cliente, contei a história da Fazenda Escola, tudo mais, e aí ele não contou a história, ele perguntou assim, qual é o seu Pix? Poxa, então vamos lá. Eu liguei para outro cliente, contei a história, mesma coisa. E, em resumo, em um dia eu consegui levantar o dinheiro da propriedade, algo que não me passava pela minha cabeça de jeito nenhum. E quis Deus que eu fizesse a proposta para o produtor, até porque eu não tinha conseguido o dinheiro todo e ainda tinha que colocar um carro no jogo, né? Na negociação. E esse cliente aceitou. E eu consegui, no dia 19 de abril de 2022, assinar um documento comprando essa propriedade. E hoje ainda não foi o momento de montar a Fazenda Escola, porque a gente tem um desafio de logística, de acesso na propriedade, mas faz parte do nosso objetivo. Mas está sendo uma conexão ainda maior da minha família com o agronegócio, né? Hoje, né, eu acordei e fui ajeitar o Bento para ir para a escola e ele acordou já perguntando se a gente ia para a fazenda hoje e ele veio de lá ontem. Então isso mostra que tem essa conexão, que eles gostam. Como a nossa ideia é montar uma fazenda escola, eu cometi a besteira de falar para minha esposa, talvez a gente venda aqui para comprar uma mais perto da estrada tal, e eu fui vetado. Então mostra que existe, né, essa relação com o campo, da Luísa, da Camila, do Bento. Então eu sou muito feliz de ter conseguido alcançar esse objetivo de hoje me chamar de produtor rural, além de médico veterinário. E a gente às vezes se pega questionando, se pega reclamando da vida, né? De alguma oportunidade, porque pra gente nunca tá bom, né? O ser humano ele é movido a sempre querer mais, não pelo sentido da ambição, mas de querer buscar mais, de querer fazer mais diferença. E aí eu tenho feito muito o exercício da gratidão, de quando bate alguns pensamentos de dizer, poxa, você não é capaz, você não consegue, eu tenho feito uma linha do tempo, uma retrospectiva, olhado para aquele
menino de 9, 10 anos de idade, trabalhando ali na pecuária e hoje tendo um escritório no Parque de Exposições da Pecuária, daquele menino que tinha o sonho de ter um cavalo e hoje tem cavalo para andar, tem as novilhas engordando. Então, eu tenho feito muito esse exercício da gratidão, agradecendo a Deus pelas oportunidades que me fez e pelas pessoas que colocou no meu caminho para que pudesse chegar onde eu cheguei e a gente ainda vai crescer ainda mais, fazendo a diferença nas fazendas e na vida das pessoas que a gente está rodando aí. Eu tenho certeza disso, Marcelo. Agora, o que é que você diria para aquele Marcelo que começou cuidando das ovelhas lá no Parque da Pecuária, tomando conta dos carros na rua ali de frente ao Rei Pelé? Você teria algum conselho? Você faria algo diferente? Por mais tolo que pareça, eu dizia, faça a mesma coisa. Não ligue para os preconceitos da vida. Muita gente vai lhe julgar. Quando eu estava tomando conta das ovelhas lá, eu tomando conta dos carros, meus amigos passavam e ficavam tirando brincadeira. O limpador ali de bosta de ovelha. Aí na hora que ia pro show, eu entrava com a credencial e eles iam à fila para comprar ingresso. Então, eu tinha também minhas vantagens, né? E eu tinha um objetivo. Então, o foco, né? Continuar com foco, continuar com o planejamento, por mais pequeno que eu fosse ali, criança, eu já tinha um objetivo, que era comprar um cavalo. E aí eu consegui esse objetivo, depois era comprar uma propriedade. Consegui, e a gente quer expandir os nossos negócios aqui. Então, o conselho que eu dou para o Marcelo, de 10 anos de idade, faça exatamente o que você fez, tenha foco, não ligue para as críticas, porque você vai ser criticado. Se você estiver fazendo certo ou errado, você vai ser criticado, porque as pessoas não sabem a tua vida, a tua trajetória, a tua história. Então, siga esse caminho que você sempre buscou, que vai dar certo. Show de bola, Marcelo, show de bola. Mas você é um cara inovador, né? E já inovou com o Encorte, inovou com a Start aqui no Nordeste. E hoje, o que é que te motiva ainda a estar inovando? Porque eu tenho certeza que você não parou por aí, né? E você mesmo já deixou um gancho que é do seu próximo sonho. Qual é? Mas, além disso, tem algo que te motiva? O que mais me motiva é saber que, além da parte profissional da medicina veterinária, do produtor rural, de produzir na pecuária, é saber que, direto ou indiretamente, a gente está ajudando a alimentar o mundo. Que existe um papel social por trás do agronegócio que ele é pouco conversado. E aí, em momentos como esse, é importante. O Brasil alimenta cerca de 1 bilhão de pessoas por ano. Isso é muito importante. E a gente está ainda muito aquém da produção. Então, saber que o Nordeste, né, que é a nossa área de atuação, tem 0,92 UA por hectare e que a gente tem fazendas que a gente pesquisou na Expedição Encorte com 1,29, isso mostra que a gente pode crescer e produzir mais alimento, porque produzindo mais alimento a gente faz esse alimento chegar mais à mesa de muitas pessoas. Então, um dos principais motivos é saber que o nosso papel é de alimentar o mundo, e isso para mim é uma profissão muito nobre. Um outro ponto é que tem 2 serezinhos que dependem de mim, que é a Luísa e o Bento, que a gente está ajudando a construir pessoas melhores do que o que a gente foi. Então, eu me acordo todo dia porque eu quero dar o melhor para eles, mas o melhor não é nas condições de melhorar as condições, até porque não é que eu quero que eles passem pelo que eu passei, mas o que me fez chegar onde eu cheguei foi pelo que eu passei. Então, eu tento dar oportunidades a eles para que eles possam crescer também. E eu sou apaixonado pela pecuária, eu sou apaixonado pelo agronegócio e todo dia eu me acordo com a missão de querer alimentar o mundo. Eu acho que esse é o que me motiva mais. E os novos planos é que agora a gente, com a parceria que a gente fez esse ano com o Reagro, a gente está atuando agora também na parte de pecuária de leite e da parte da agricultura também. Então, o nosso escritório ele expande um pouco mais, ele aumenta o time de consultores também e a gente começa a atuar também na região da Cealba, até o Rio Grande do Norte, Ceará, na pecuária de leite e na agricultura também. Marcelo, mas eu gostaria de reforçar que o que você está fazendo com seus filhos, né, querendo dar uma educação, dar uma estrutura melhor para com que eles se desenvolvam e alcancem os objetivos dele, foi a mesma coisa que meu pai fez comigo, né? Eu nunca passei nem de perto o que você passou, sempre tive, eu posso dizer que eu nasci num berço de ouro, certo? Mas mesmo assim o meu pai chegava para mim e dizia: meu filho,
hoje eu posso lhe dar uma estrutura que eu estou lhe dando, mas amanhã eu não sei. O que eu posso lhe garantir são os estudos, né? Que isso aí ninguém tira de você. Então, eu chego a me arrepiei agora, lembrando do meu pai. Mas foi uma coisa que ele me disse e marcou. Isso eu lembro, olha, meu pai começou de baixo. Meu pai começou também vendendo feira, vendendo roupa. Ele disse, meu filho, eu só cresci na vida. Eu só cresci na vida. Tudo e outra coisa, tudo que eu queria, eu já conquistei. Eu queria comprar uma caminhonete, eu comprei. Eu queria comprar um apartamento em Maceió, eu comprei. Eu queria comprar uma fazenda, eu comprei. Então, hoje, eu trabalho por vocês. Porque o que eu construí já dá para sustentar eu e a sua mãe pro resto da vida. Agora, para dar uma estrutura, uma condição melhor para vocês, eu ainda estou trabalhando. Então, aproveite. Foi o que aconteceu, né? Ele foi embora e deixou a gente, como eu até falei hoje com você, eu sou grato a ele pela pessoa que ele me formou. Ele foi embora e ainda deixou uma gordurinha para a gente se virar. E graças ao que ele construiu como pessoa, a gente está mantendo o que ele deixou e até crescendo um pouquinho devagarinho. Então, assim, é muito importante isso. Eu confio, acredito muito nessa sua linha de raciocínio. Acho que você está certo e que tenho certeza que vai ajudar e alimentar muito mais gente, como já está alimentando, porque você é um cara realmente diferente. É um cara, foi por isso que a gente escolheu trazer você aqui. É um cara que tem uma história muito bonita, uma história de superação. E tenho certeza que essa sua história não vai inspirar só para quem vive do agro, vai inspirar todas as pessoas que pensam em empreender. E eu acho que hoje é o que a gente deve fazer. Hoje eu estou com uma filha de 4 meses e o pessoal diz, eu sou médico, Marcelo, e o pessoal diz, vai ser a doutorinha, vai ser a doutorinha. Eu disse, não quero não que a minha filha seja doutora. Eu quero que a minha filha seja empreendedora. É o que ela é o que eu gostaria que ela fosse, né? Porque eu sei que é aí que a gente consegue mudar de fato a realidade do nosso país ou da região que a gente se encontra, né? Mas Marcelo, eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença aqui. Eu sei que a correria do dia a dia é muito grande, fico muito feliz por você ter dado essa atenção aqui para a gente e tenho certeza que, como eu já disse, vai inspirar muita gente. Gilberto, eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui no Porteira Cast para sua audiência. Como você falou, espero que de alguma forma a minha história possa inspirar, principalmente aquele que está na dúvida se está no caminho certo ou não. Acredita no teu sonho, acredita que vai dar certo. Escuta a voz do seu coração, entendeu? Eu acho que esse é o caminho. Me coloco à disposição sempre que você precisar aqui também para falar com a sua turma também. E reforço o convite para todos aí assistam o Porteira Cast. Ô Marcelo, mas o mais importante aqui, mas muito importante, onde é que a galera pode te acompanhar? Nas redes sociais. Isso tem sido até uma cobrança da minha equipe de marketing lá, que eu tenho que estar um pouco mais ativo nas redes sociais e faz parte de outros projetos que vão surgir também por aí, mas pode me achar no Marcelo Araújo Vet, no Instagram, ou start.agronegócio, tá? Ou no Encorte_BR. Então tem essas 3 redes sociais que eu vou estar aparecendo lá e a gente vai começar a trabalhar um pouco mais, ampliando um pouco mais a nossa rede de atuação, transmitindo mais conhecimento, porque a rede social é isso, né? É isso que a gente está fazendo aqui. Parabéns por esse excelente projeto de contar histórias, de ajudar a reverberar ainda mais essas histórias, inspirar pessoas. Eu acho que isso é que é o bacana aí. Muito obrigado, Marcelo. Tchau, tchau, turma. Valeu.